Mas eu queria começar com um texto bem tradicional, que todo mundo conhece, que é Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Só para a gente ter um entendimento do que é a carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Éfeso era uma cidade portuária, pertencia ao Império Romano, era a capital da província da Ásia do Império Romano. Hoje isso é a Turquia. Fica lá do outro lado do mar Egeu. Mais ou menos, se olhar no mapa, vocês vão ver mais ou menos assim: Itália, Grécia, Turquia. Isso fica a uns quase 2.000 quilômetros de Roma e uns 1.000 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. Está no meio do caminho. Acho que é isso. Paulo, quando escreve essa carta, não se tem certeza quanto à data, mas ela deve ter sido escrita entre o ano 60 e 61 depois de Cristo, porque ele menciona ou dá a entender que ele está preso, que ele está na prisão quando ele escreve essa carta. A cidade de Éfeso, nessas alturas, ela já tem 500.000 habitantes, 500.000 de habitantes. Para a gente ter uma ideia, é uma cidade do tamanho de Florianópolis, ou, se quiser comparar com uma cidade portuária que todo mundo conhece, é 2 vezes o tamanho de Itajaí, aqui, assim, viu? que é a nossa maior cidade portuária de Florianópolis. Só para vocês entenderem, Éfeso é um lugar onde passa muita gente. Pessoal, há 2.000 anos atrás, 500.000 habitantes é uma mega cidade, tá? Naquela época. E é lá que existe a igreja a quem Paulo dirige essa carta. Nessa cidade também fica o templo da deusa Diana, né? Que tem muitos seguidores e vem gente do mundo inteiro visitar aquele templo. E antes de Paulo chegar no final da carta de Efésios, capítulo 6, o que tem antes ali? Ele fala principalmente de como se vive em família, relacionamento de pais e filhos, marido e mulher, patrões e empregados. E é no finalzinho dessa carta que ele vai falar então o que ele pensa sobre batalha espiritual. Por quê? Porque isso acontece dentro da tua família, acontece dentro da tua casa, acontece no teu trabalho, acontece na tua empresa, acontece o tempo todo. E aí ele finaliza assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor Jesus Cristo e na força que o poder dele tem. Como eu faço isso? Ele explica: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outra tradução: ciladas é traduzido como armadilhas, na Almeida Fiel, se eu não me engano, corrigida e fiel. Se pegar a Bíblia católica, cilada é traduzido por engano. É muito importante a gente entender essa palavra. Por que ele usa a palavra ciladas? Porque o diabo, ele não te ataca de maneira burra e estúpida. Ele é ardiloso, ele é esperto. Ele começa a te levar por um caminho. Ele começa a te levar por um entendimento equivocado, por um pensamento que tu tens certeza, por uma convicção que ele cria na tua mente. A gente vai ver bem na prática como é que é isso. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, falou o Cristiano antes, e sim contra principados e potestades
verdade. E eu trouxe aqui a Bíblia King James, porque ela é muito ousada na forma como ela traduz a próxima parte desse versículo. Contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras traduções não está tão claro, presta atenção nisso. Dominadores deste sistema mundial em trevas. Em outras traduções você vai ler sobre os dominadores desse século. Século é sistema, cultura. Sobre aqueles que dominam a cultura do nosso tempo. Sobre aqueles que dominam esse sistema em trevas. Por que em trevas? Muito simples para a gente entender isso. Pergunto para vocês: vocês têm consciência de tudo o que acontece nos governos, nas empresas, nos negócios, nas coisas desse mundo? Tu sabe o que está por trás de tudo que tu compra, de tudo que tu assiste, de tudo que tu faz? Não é tudo trevas? Ninguém sabe, é tudo em segredo. Tu não sabe o que acontece dentro do governo, tu não sabe o que acontece dentro das empresas, tu não sabe mal e mal o que acontece dentro da tua casa. Tu não sabe o que acontece por trás da tela do YouTube que tu está assistindo, por trás do Instagram. Nós não sabemos. Veja, eu não estou dizendo que todas essas coisas são ruins, mas elas são ocultas. Nós não sabemos se o que tem por trás daquilo é bom ou é ruim. E às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. O que tem por trás da economia mundial, ninguém sabe. Pode ser bom, pode ser ruim. Isso tudo são coisas do mundo. Depende como a gente usa. Mas a verdade que Paulo nos revela aqui é que tem principados e potestades, demônios, que tentam controlar tudo isso. E por isso tanto segredo. Por isso as coisas não vêm às claras, não são reveladas. Quando Cristo governar no milênio, gente, tenham certeza, vai ser transparente. Nós saberemos tudo. Tudo o que acontece nos governos e o que acontece nos negócios, nada mais precisará ser em segredo. Então cuidado, porque uma das primeiras coisas que podem te fazer pensar é que há grandes coisas ocultas que você precisa saber, ou que você não sabe. Percebe? O nome disso é ocultismo. O nosso Senhor Jesus Cristo, com Ele, as coisas são as claras, são luz, porque Ele é luz. Então não tem treva, não tem segredo com Ele. E é por aqui que a batalha espiritual começa. A gente precisa aprender a discernir isso. Sabe? Se o negócio é secreto, se o negócio é oculto, se o negócio... tem algo errado. Percebe? É por aqui que começa. Vamos para frente. Onde é essa batalha? Nas regiões celestiais, Paulo diz. Nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecerdes inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. A nossa guerra, ela não é, portanto, contra seres humanos, mas contra principados e potestades. E ele diz assim, usa o cinturão, em outras traduções, cingivos do cinturão da verdade. A primeira verdade que a gente precisa entender é que a nossa guerra não é contra o nosso irmão.
E isso é muito fácil de acontecer, da gente cair nesse primeiro engano, nessa primeira cilada. A primeira coisa que Satanás quer que você pense, que os demônios querem que você pense, é que a tua guerra é contra o teu irmão, que a tua guerra é contra o Trump, que a tua guerra é contra o Maduro, ou sabe lá quem mais, né? Que nós somos levados a pensar que são nossos inimigos. A nossa guerra não é contra eles, é contra aqueles que tentam controlar esse sistema. A verdade. Por que Paulo fala da verdade? Essa é a primeira arma de 8 que ele vai citar aqui. São 8 coisas que tu precisa para a batalha espiritual. E a verdade é essa: você não pode cair no engano, na cilada. Gente, hoje tem tanta gente no YouTube falando tanta coisa. Como é que nós sabemos se aquilo é bom, se é ruim, ou se tem algo por trás daquilo que quer me levar a um engano, ao medo? Tu precisa comparar isso com a verdade, que é Cristo. É por isso que a gente estuda a Bíblia. Tem que mergulhar na Bíblia, tem que ler, tem que estudar. A gente investe, às vezes você pega e investe 2, 3, 4, 5 mil reais numa TV. A Bíblia só tem uma em casa. Sabe, tenha mais que uma, compra mais traduções, tenha mais versões. Aplica dinheiro, aplica tempo nisso. Porque isso é o que vai com a ajuda do Espírito Santo. É ali que a gente descobre a verdade. O que a gente precisa saber. Ela é o parâmetro, ela é a régua para a gente poder medir todas as coisas. Como é que eu posso discernir? A gente já falou outra vez. Como é que eu posso discernir se a voz que fala aqui no pé do meu ouvido é do Espírito Santo ou do diabo? Ah, porque eu senti. Precisa ter régua, precisa ter parâmetro. É só lendo e entendendo a palavra de Deus que tu vai saber de onde vem essa voz. Senão tu vira uma presa fácil, muito fácil. O diabo te engana, te leva para o caminho da cilada, da armadilha. Verdade. Verdade é o contrário de mentira. Tem pelo menos dois tipos de mentira. Um é aquela que tu ouve. A gente está falando dela. Outra é aquela que tu fala. Uma das armadilhas que o diabo levanta ou arma contra você é essa. A mentira que eu falo. A mentira que tu fala. Ah, mas era só uma mentirinha para ajudar. Uma estratégia para conseguir levar alguém para Deus. Não. Jesus Cristo, quando fala sobre mentira, ele é muito claro. Ele diz que toda, sem exceção, toda mentira é do diabo. E todo aquele que mente é filho do diabo. Não caia nessa armadilha de que tu pode esconder uma coisa, de que tu pode mudar um pouquinho um fato. Não pode. A mentira, ela não pode estar na nossa boca. Quando o Cristiano falou, por que às vezes eu não tenho autoridade sobre um demônio? Às vezes eu estou enrolado nas mentiras, nas minhas próprias mentiras. E o diabo sabe disso. E o Senhor sabe disso. Não pode, irmãos, não cai nessa armadilha de pensar que você pode mentir ou ocultar. Isso não faz parte da vida do crente. Isso deixa um buraco nessa armadura que Paulo falou aqui, que é a armadura de Deus, que não é essa ideia não é dele. Isaías já falou disso 800 anos antes. Fala em Isaías capítulo 11, verso 5, Isaías 59, verso 17, Isaías fala sobre a armadura de Deus.
E naquele mesmo capítulo 59 de Isaías, Isaías diz para o povo: o pecado de vocês grita contra vocês. O nosso pecado grita contra nós. O cinturão da verdade e a couraça da justiça. Segunda arma, ou segunda proteção que o Senhor nos dá: justiça. Qual justiça? A minha? Aí uma outra grande armadilha que o diabo monta para nós: eu exercer a minha justiça, aquilo que eu acho certo. Provavelmente a gente olha para o mundo e a gente vê muitas coisas que a gente julga injustas. E muitos até perguntam: se Deus existe, por que tanta injustiça no mundo? E quem te falou que isso é muitas vezes injustiça? Qual é o parâmetro que nós estamos usando para fazer esse julgamento? A justiça que ele fala aqui não é a justiça em que eu sou prejudicado por alguém, então eu posso pagar na mesma moeda. Ou, se eu fui roubado, aquele que me roubou tem que ir preso, ou tem que ser morto. Eu, sabe lá o que tudo eu tenho vontade de fazer com aquela pessoa. A couraça da justiça que Paulo fala aqui é Cristo. Revista-se de Cristo, seja igual a Ele, porque é Ele que é a justiça de Deus. Quando Deus fala de justiça, Ele fala de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque aquilo que a gente pensa ser justiça, que é que Deus execute sentença sobre alguém, isso é ira de Deus. E não queira estar debaixo disso. Nem deseje que o teu irmão esteja debaixo disso. Porque isso é terrível. Revista-se da justiça de Deus. Irmãos, não cai no engano de odiar o teu irmão. Estar revestido da justiça de Deus é querer que o teu irmão seja salvo. E quando eu digo irmão, é principalmente aquele irmão que tu não suporta, aquele que tu não aguenta, aquele que tu odeia, aquele que te fez muito mal, aquele que acabou com a tua vida. O que tu deseja para ele? Pensa um pouco. Calçando os vossos pés uma proteção do Evangelho da paz. Presta atenção. Terceiro ponto que Paulo fala: nós precisamos estar calçados com o Evangelho da paz. O que é, em primeiro lugar, o Evangelho da paz? É ter paz com as pessoas? O que o Evangelho é? Irmãos, Evangelho da paz é o Evangelho da paz com Deus. É isso, essa é a notícia que o Evangelho te traz, não é isso? A boa nova da paz. Agora tem paz com Deus. Não deixa o diabo colocar. Por que Paulo fala isso? Porque o diabo quer pôr na tua mente que Deus é teu inimigo. Que lá em cima tem um Deus que executa sentença contra ti. Que lá em cima tem um Deus que não te perdoa. Que lá no alto tem um Deus que está só esperando a hora de tu pecar para te esmagar. Isso é mentira, não é verdade. O Evangelho da paz que Jesus Cristo traz é por causa da morte dele, por causa do sangue da cruz, dele vertido naquela cruz, por causa da cruz de Jesus, você está reconciliado com Deus, o seu Pai. E tu precisa ter convicção disso.
pode te tirar dessa convicção. Irmãos, a verdade, a justiça, a reconciliação com Deus são coisas que o diabo vai colocar dúvida. É assim que ele trabalha. Quando fala em montar uma armadilha, ele vai te conduzir por um caminho para que você esqueça, para que nós esqueçamos ou acreditemos que o nosso Deus não é nada disso aqui. Então ele vai sutilmente te levando e vai pondo dúvida naquilo que tu tem certeza. Quando Paulo diz veste essa armadura de Deus, está dizendo não deixa o diabo pôr dúvida em nenhum desses 8 pontos. Nós vimos 3 até aqui, porque aonde que ele, atrás disso, por trás dessa armadura está a tua alma, e é isso que ele quer, é nela que ele quer chegar. Então eu te digo o seguinte: quando ele atravessar uma dessas proteções, a tua alma está exposta. E ela pode sofrer uma ferida mortal. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escudo da fé. Presta atenção. Isso protege a tua alma. Mas se o diabo enfraquecer esse escudo, se o diabo fizer um buraco nele, ou se ele fizer tu baixar a guarda, ele passa e a tua alma fica exposta. Percebem a importância da fé? E ele vai pôr dúvida na tua fé. Fé é a certeza de coisas que não se veem, de coisas que se esperam. Tudo aquilo que a Bíblia te fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sobre Deus faz parte, é o que compõe a tua fé. E o diabo vai pôr dúvida nisso. E por onde? Ele não tem como chegar e derrubar a tua fé do nada. Ele vai começar a pôr dúvida. A Bíblia diz que a fé é a certeza. A fé é dúvida. Então vai começar a fazer com que você duvide. E por que Deus, o Senhor, te expõe a essas coisas? Por que o diabo tem esse acesso? Depois a gente fala um pouco sobre isso, mas vai pensando. Aqui diz que com a fé tu apaga todas as setas inflamadas do inimigo. Ele vai mesmo jogar pensamentos para ti. Né? Lá, o Ivan te ofendeu. Né? Eu, se fosse tu, não levava esse desaforo para casa. Essa é a hora que a gente tem que dizer não. Eu não aceito, isso não é verdade. Eu sou a justiça de Deus. Cristo vive em mim. Eu retribuo Ele como Cristo retribuiria. Com amor, com oração, com bondade. Entende? O que o diabo mais quer? Por que setas inflamáveis? Porque ele quer que você pegue fogo. Né? E é isso que a nossa carne faz. O louvor do barquinho lá fala bem isso. Né? A vida é um oceano, né? A minha vida é um barquinho desse oceano procurando direção. E a minha carne é um furacão. Qualquer coisinha a gente pega fogo, a gente se incendeia. Né? E o diabo manda essas setas. E o escudo para isso, para tu te defender dessas coisas, é tu voltar naquilo que é a tua fé. Eu creio no meu Senhor Jesus Cristo. Ele é a base, Ele é a régua, Ele é o parâmetro, Ele é que determina a minha resposta. Não a minha carne, não o meu pensamento, não o psicólogo. Psicólogo é coisa boa, gente, Deus usa, né? Mas muitas vezes eles vão, né? A psicologia vai te levar para lugares que tu não precisa ir.
uma das coisas talvez mais danosas, né, seja a ideia de que você merece. Merece ser feliz. Usai igualmente o capacete da salvação. O que Paulo está querendo dizer com isso? Capacete da salvação. O diabo vai querer pôr dúvida de novo na tua cabeça. Mas será que tu é salvo? Será que Jesus morreu por ti? Tem certeza? Agora tu pecou, fumou, foi pro beleléu na tua salvação. É isso que ele quer fazer contigo. Agora tu não pode mais ir na igreja. Bebeu? Cara, não vai mais na igreja, acabou, Deus acabou para ti. Acho que é Jeremias ou Isaías, eu não lembro qual é o profeta que fala isso, que ele diz, acaso é Ezequiel, não me lembro, ele diz, acaso, se um homem entra por um caminho errado, quando ele percebe que ele está no caminho errado, ele continua? Ou ele volta e entra pelo caminho certo? O que o Senhor quer quando tu erra não é que você continue se afastando, Ele quer que você volte e entre pelo caminho certo. É simples assim. Paulo diz também na carta aos Coríntios que isso não nos dá o direito de pecar deliberadamente. Não me dá o direito a pecar e pensar, não, Deus me aceita de volta, depois eu me arrependo e digo, Senhor, de novo. Ele diz, quem faz isso já premeditadamente, quem peca pensando, que Deus perdoa, Paulo diz, para esse não há sacrifício válido, ele pisa o sangue de Jesus. Então o que Deus espera de nós? O esforço para não pecar, mas quando erra, irmão, volta. É disso que ele está falando aqui. A salvação te é dada pela graça. Não é porque tu não peca, não é porque tu é bom, não é porque tu tem obras, é graça. E esse é o capacete da salvação. Protege essa ideia na tua mente. Tu és salvo pela graça. Não há nada que eu possa fazer pela minha salvação. Porque Jesus Cristo fez tudo. Ele é suficiente, o sacrifício dele é suficiente. Tu precisa viver essa certeza. Porque se o diabo te tirar essa certeza, tu caiu na armadilha. E a batalha espiritual está pendendo para o outro lado. Então, como o Cristiano disse antes, onde acontece essa batalha? Aqui, ó. É tudo uma batalha de pensamentos. De ideias, daquilo que eu acredito ser verdade. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dentre essas 8 coisas que Paulo menciona aqui, e a gente já está na 6ª, a anterior foi o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única arma de ataque. Glória a Deus. A palavra de Deus é sempre comparada na Bíblia a uma espada. Então, na maior parte das vezes, ela não vem para te dizer aquilo que tu quer ouvir. Ela vem para confronto. Ela vem para te falar aquilo que tu não gosta de ouvir. Não é verdade, irmão? Eu amo quando em Apocalipse João diz que ele vê Jesus e com uma espada que sai da sua boca ele fere as nações. O poder da palavra de Deus, ele é tão grande que ele tem poder de ferir nações. Por quê? Como que isso vai acontecer? É com a verdade.
Se hoje nós lutamos contra um sistema oculto, de ocultismo, onde nada é revelado, onde a gente sabe muito pouca coisa sobre como o mundo funciona, no governo de Cristo, a verdade é avassaladora. Ninguém tem argumento contra ele. Ninguém tem argumento contra a palavra de Deus. Nem o diabo, nem o mundo. Não existe argumento contra ela. Quando tu entrar em batalha, se tu entra pela palavra de Deus, que é a verdade, que é a justiça, que é tudo aquilo que a gente já viu, não tem como sair derrotado. Agora, se tu entra numa batalha espiritual, achando eu sou o bom, tu vai cair. Tu vai cair. Tem mais duas armas que normalmente a gente costuma não ler. Geralmente a gente acaba esse texto por aqui. Mas olha o que ele fala no verso 18. Orai. Oração. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Ore, ore. Quando tu lê a palavra, Deus fala contigo, mas o Senhor também quer que você fale com Ele. E Ele diz, com toda a petição, peça tudo aquilo que você precisa, dentro da boa vontade de Deus, que tu conhece ou precisa conhecer. Dentro da verdade de Deus. Ele diz, ore com humildade. Quando tu for diante de Deus orar, ora com humildade. Seja humilde. Ele é Deus. Ele é teu Senhor. Ele é o nome acima de todos os nomes. Glória a Deus. E por fim ele diz, ore com insistência. Não desista de orar. Glória a Deus. Orai no Espírito. Irmãos, não tem como falar com Deus se não for pelo Espírito Santo. Ele tem que dirigir a tua oração. Glória a Deus. Tendo isso em mente, Paulo continua. Vigiai. Oitava coisa que você precisa na batalha espiritual. Vigiar, vigilância, fica atento. Hoje existe muito uma ideia de relativismo, né? Não é bem assim, um pouquinho não faz mal, uma mentirinha, né? Faz mal sim. Glória a Deus. Aleluia. Agora olha o que ele diz. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Isso aqui é poderoso e é uma parte que a gente esquece. E hoje, quando eu estava estudando esse texto, eu perguntava para o Espírito Santo: o que é isso? O que o Senhor está querendo ensinar com isso? Eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Como? Na oração por todos os santos. Vigiai na oração por todos os santos. Queridos, isso aqui é essencial. Isso aqui é intercessão. Aqui Paulo está falando de intercessão, de orar uns pelos outros. E o Senhor me mostrou isso de um jeito muito prático. Aconteceu uma situação hoje que uma irmã colocou uma frase no grupo lá. E a outra irmã já entendeu. Opa! Aquela irmã não gosta que eu faça determinada coisa. Não tinha nada a ver com isso. Percebe? E aí a gente vê o diabo tentando entrar com confusão. O que o Senhor está pedindo para nós é que quando a gente vê uma situação dessa, quando tu vê uma discórdia se formando, um mal entendido, uma coisa que não era bem assim,
entra em oração, ora pelos teus irmãos, pede para o Senhor intervir, intercede e diz: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo esse espírito de confusão, porque é isso que o diabo está esperando para fazer dentro da tua casa, dentro da igreja. É qualquer palavra torta, qualquer palavra que sai direito do irmão, chega torto em mim, eu não entendi direito, já começa. De uma fagulha, Satanás faz um incêndio na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, queima tudo, pega fogo. E aí a gente diz: o inimigo está furioso quando isso acontece. Ele está comemorando. Eu afirmo para vocês, quando a gente deixa isso acontecer, quando isso acontece, é porque a gente baixou a guarda. Como uma dessas 8 defesas da batalha espiritual que Paulo fala aqui. A gente baixou a guarda e deixou um espaço. Deixou uma passagem, ou o escudo abaixou, ou a vigilância diminuiu, ou não teve oração. E o diabo conseguiu o que queria. Glória a Deus. Por que nós somos expostos a essa batalha? Por quê? Se a Bíblia diz que aquele que anda com o Senhor, aquele que é do Senhor, o diabo não toca. Esse tema ele é extenso, mas eu queria só deixar aqui para completar o nosso entendimento sobre isso. O livro na Bíblia que melhor explica isso é o livro de Jó. Eu vou recordar só aqui no começo, talvez os irmãos já estejam cansados de me ouvir falar isso, mas isso é muito importante. Quando Satanás vai à presença de Deus acusar Jó, vocês acham que ele vai com uma acusação falsa ou verdadeira? Verdadeira. Ele sabe que ele não engana a Deus. Isaías 59, que a gente citou antes, um pouquinho antes, verso 10 ou 11, o nosso pecado grita contra nós. E é com isso que o diabo vai para Deus. E quando o Senhor, sabendo de tudo, conhecendo todas as coisas e a intenção do diabo, e sabendo de onde ele vem, ele diz para o diabo: e tu de onde vens? É como se o diabo dissesse: não, de lugar nenhum, só estava dando uma volta. Mas o Senhor sabe onde ele estava, e o Senhor pergunta, instiga e diz: acaso vistes o meu servo Jó? É, por acaso eu vi. Meu servo Jó é fiel, né? Irrepreensível, top. E o diabo diz: não sei não. Eu acho que ele te serve por interesse. Não é bem isso que ele fala? E vocês acham que ele está certo ou está errado? Está certo, irmão. Por falta de conhecimento que Jó tinha de Deus. Veja, Jó é muito elogiado. E ele tem um mérito. Ele, mesmo sem entender nada, ele não abandona Deus. Ele não arreda o pé. Ele diz: eu não estou entendendo nada, a minha vida está destruída. Né? Os amigos dele vêm lá, detonam ele. Mas eu não largo meu Deus. Esse é o mérito de Jó. Mas por falta de conhecimento, ele anda num caminho que o que é? Ele pensa que ele precisa cumprir. Olha o engano que o diabo pôs no coração dele. Que ele precisa cumprir coisas para que Deus o ama. Então toda vez que os filhos dele oferecem um banquete ou alguma coisa, ele vai lá e faz o quê? Uma oferta para Deus. Um pagamento para que Deus perdoe. Mas Deus não te perdoa por isso. Não tem nada que tu possa fazer a não ser se arrepender, mudar de vida. E lá pelo capítulo 3, né, Jó mesmo confessa da boca dele. Ele diz: tudo o que eu temia me aconteceu e tudo que eu tinha medo me sobreveio. Ou seja,
fiquei pobre e doente. As duas coisas que ele temia, pobreza e doença. Então ele servia a Deus com tanta fidelidade, com medo de quê? Que se ele errasse, Deus tiraria tudo o que ele tinha. E o que Deus quer ensinar para ele, o que o Senhor quer ensinar para ele, tem que deixar muito claro que quem está lidando com ele ali é o Senhor, Yahvé, o próprio Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. Então esse é o cara que lida com Jó, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele quer ensinar para Jó? É pela graça, Jó. É pela graça, Jó. Não é por tu cumprir a lei que tu és salvo, a tua salvação. É pela graça. O meu amor por ti é incondicional. É isso que acontece ali. Então, por que Deus dá para Satanás autoridade para ele tocar na vida de Jó? Já conseguiram entender? Porque ele quer revelar para Jó que ele está caminhando sobre um engano. Quando fala aqui caminhar as sandálias do Evangelho, é caminhar sobre o Evangelho. Nós não podemos, e a gente precisa estudar a Bíblia para não caminhar no engano, na falta de conhecimento. E isso deu certo, né? Porque lá pelo final do livro de Jó, né, na metade do discurso de Deus, o Senhor para com ele, Jó diz assim, o Senhor diz assim: ei Jó, responde, né? Depois de fazer 2 capítulos de perguntas, ele diz: responde Jó, e Jó diz: falei demais, falei sobre o que eu não sabia, eu vou ficar calado. Aí o Senhor despeja mais 2 capítulos de perguntas, e aí Jó diz: eu me arrependo de tudo que eu disse, eu não te conhecia, agora eu te conheço. Qual que era o objetivo de Deus quando deixou Jó ser tentado? Apresentar para Jó a graça de Deus. Agora ele conhece o Senhor, e aí o Senhor o abençoa muitas vezes mais. É por isso que nós somos expostos à tentação, mas isso não quer dizer que a gente tem que cair. Jó não caiu, ele persistiu no Senhor. E a pergunta que nós precisamos fazer quando a gente entra em batalha espiritual é: Senhor, o que tu está querendo me ensinar? Espírito Santo, me ensina, me mostra, para que eu aprenda logo. Em nome de Jesus. Que essas 8 armas, ou 8 defesas, 8 recursos que Paulo nos ensina para a batalha espiritual, que a gente saiba usá-las em nome de Jesus, e que a gente não caia mais, que os nossos corações e as nossas mentes sejam protegidos pela verdade, pela justiça, pela palavra de Deus, pela verdade do Evangelho, em nome de Jesus, para que ninguém se perca. Amém, irmãos?